Pense um pouco. A escola deveria ser o lugar mais seguro do mundo para uma criança, certo? Mas será que na prática é sempre assim? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é crucial: a prevenção de incêndios nas escolas. E mais importante, como a gente pode transformar a preocupação em ação de verdade. O que a gente está vendo aqui é a capa de um projeto de intervenção. E o que isso significa? Bom, é um tipo de trabalho acadêmico que não fica só na teoria, sabe? A proposta é justamente trazer soluções práticas que podem ser aplicadas para resolver um problema muito real e urgente que temos no nosso país. Olha só o título do trabalho: Estratégias de Prevenção de Risco de Incêndios na Educação, proposta de um plano para a unidade escolar. O próprio nome já entrega a missão, né? Não se trata só de apontar os problemas, mas de fato construir soluções. Esse trabalho é fruto da dedicação da autora Aldenise Fernandes Mota e contou com a orientação da professora Mônica Vasconcelos Barral Campos. É um exemplo excelente de como a pesquisa acadêmica é importante na busca por uma sociedade mais segura. A pesquisa foi desenvolvida dentro de um curso muito específico, a especialização em escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres. O nome é comprido, mas o objetivo é claro: formar profissionais que consigam antecipar e diminuir riscos, protegendo o que a gente tem de mais precioso. Realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora e concluído em 2025, este projeto reforça o papel da universidade pública. Ela produz um conhecimento que impacta diretamente a vida das pessoas e forma profissionais éticos, críticos e de fato comprometidos com a segurança da nossa comunidade. Antes da gente continuar, um convite rápido. Se você também acha que a segurança nas escolas é uma prioridade, ajude a gente a levar essa discussão para mais gente. Siga o canal, curta e compartilhe este conteúdo. Uma atitude simples que pode fazer uma grande diferença. E todo esse contexto nos leva a uma pergunta que, honestamente, deveria tirar o nosso sono. As nossas escolas estão realmente seguras? A resposta, como a gente vai ver a seguir, é mais complexa e preocupante do que a gente imagina. Vamos começar então com um diagnóstico. Essa primeira parte da análise vai expor uma realidade bem dura: a vulnerabilidade que, infelizmente, transforma muitas das nossas escolas em um verdadeiro cenário de risco. 80%. Esse número é um soco no estômago. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 80% das escolas fiscalizadas estavam com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido. O que isso quer dizer na prática? Que oficialmente não existe garantia de que essas escolas são seguras. E a situação fica ainda mais grave. O mesmo relatório mostrou que 67% das escolas não tinham hidrantes, e em quase 20% os extintores estavam vencidos. É o retrato de um descaso que coloca em risco a vida de milhares de alunos e profissionais todos os dias. E as consequências dessa negligência são trágicas e inesquecíveis. Incêndios como os que aconteceram em Serra, no Espírito Santo, e em São Roque, São Paulo, e a terrível tragédia na creche em Janaúba, Minas Gerais, que operava sem alvará. São feridas que não fecham e que nos lembram que o risco é real e que a omissão pode ter um custo altíssimo. Diante de um cenário tão desolador, a pergunta que fica é: como é que a gente vira esse jogo? A resposta está na construção de escolas resilientes. Vamos entender direitinho o que isso significa. O que é, afinal, uma escola resiliente? De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, é como se fosse uma árvore com raízes bem profundas. Ela pode até balançar com a tempestade, mas não cai. É a capacidade de resistir, de se adaptar e de se recuperar diante de crises, garantindo que a educação nunca pare. E para que a escola seja resiliente, a gente precisa ir além da estrutura física. É aí que entra a chamada redução do risco de desastres. Basicamente, trata-se de criar uma cultura de prevenção, onde o conhecimento sobre os riscos se transforma em poder para evitar desastres. E essa cultura de prevenção se sustenta em 4 pilares, que precisam funcionar juntos como uma engrenagem. Pense bem, não adianta ter uma estrutura impecável se a gestão falha. Não adianta ter uma boa gestão se não houver educação. E nada disso importa se a inclusão não for garantida, porque a segurança é um direito de todos, sem exceção. Com essa base sólida, o projeto parte para a ação. Vamos conhecer agora o plano de intervenção que foi desenhado para a Escola Estadual Professor Antônio Brasílio Menezes da Fonseca, lá em Suzano, São Paulo, mostrando como a teoria pode e deve se transformar em prática. O coração do plano é a união de 2 forças:
De um lado, a capacitação que transforma o medo em conhecimento. E do outro, a melhoria da infraestrutura, que transforma a vulnerabilidade em segurança. É a aliança perfeita entre pessoas preparadas e equipamentos adequados. E como isso acontece na prática? Através de um roteiro bem claro. Primeiro, um raio-x completo para mapear todos os riscos na escola. Depois, a criação de protocolos, um manual claro de como agir. Em seguida, o treinamento de todo mundo, gestores, professores, funcionários. E, por fim, a formação de uma brigada de incêndio, envolvendo estudantes e a equipe escolar, transformando a própria comunidade em agente de segurança. Chegamos ao ponto mais importante, porque um projeto como este não termina quando a última página é escrita. O verdadeiro objetivo é deixar um legado, uma cultura de prevenção que se espalhe e permaneça em toda a comunidade escolar. Esta citação do trabalho resume tudo. A segurança não pode ser um evento isolado, um treinamento perdido no ano. Ela precisa ser parte do DNA da escola, uma rotina diária onde cada pessoa, do gestor ao estudante, sabe o que fazer e se sente responsável pela segurança de todos. Fica claro, portanto, que este projeto é muito mais do que um trabalho acadêmico. Ele é um chamado à ação, uma ferramenta poderosa para transformar nossas escolas em espaços verdadeiramente seguros. Um trabalho de excelência que merece ser replicado em todo o país. Para encerrar, um agradecimento especial a quem nos acompanhou até aqui. É importante lembrar que este conteúdo é uma síntese do trabalho acadêmico original criada com auxílio de inteligência artificial para democratizar o conhecimento. Esperamos que tenha sido útil e inspirador.